Olá pessoal, tudo bom? Vamos começar aqui mais uma live. Conto com a participação de vocês hoje aí, se vocês quiserem mandar perguntas, ok? Hoje nós vamos estar falando aqui exatamente sobre o contexto, o contexto da pandemia. O professor Marcelo Branco já está acessando aqui, vai ficar aqui com a gente. Felipe, seja bem-vindo, Felipe. Hoje nós vamos estar falando aqui sobre a pandemia, o cenário das penitenciárias, dos presídios cariocas diante da pandemia. Boa noite, Marcelo. Tudo bom, meu amigo? Como é que você está? Está conectando aí? Está chegando? Está me ouvindo bem, Marcelo? Está conseguindo me ouvir? O som tá bom? Tá bom? Ah, legal. É isso aí. Bom, aqui no canal a gente gosta de fazer lives sobre temas que envolvem o direito, os temas jurídicos, e hoje a gente está aqui com Marcelo Branco. Marcelo Branco é advogado, criminalista, professor de direito penal. Marcelo, boa noite. Queria que você desse uma boa noite aí para a gente, você falasse um pouquinho aí do teu currículo, da tua trajetória, contasse para a gente aí um pouquinho o que você faz aí no dia a dia sem ser flamenguista. Marcelo, eu não estou conseguindo te ouvir. Eu não sei se tem alguém conseguindo ouvir o Marcelo, mas eu não estou te ouvindo. Vocês estão conseguindo ouvir o Marcelo? Está conseguindo ouvir o Marcelo? Está conseguindo ouvir o Marcelo? Marcelo, não está dando para te ouvir. Acho que você tem que fazer alguma coisa aí. Desconectar e voltar. Vamos ver se o Marcelo aguardar um pouquinho. Bom, vamos ver se o Marcelo volta. E, e aí volta com a internet melhor. Vamos hoje estar falando aqui de um tema muito interessante, é o cenário da, da, dos presídios diante da pandemia, né? Bom, vamos receber aqui o Marcelo de volta. Internet tem dessas coisas, né? Quando funciona é muito bom. Quando não funciona... Agora até a imagem ficou melhor, Marcelo. Ainda não dá para ouvir. Ainda não estou te ouvindo. Eu acho que você está rouco. O Marcelo deve ter dado muita aula esses dias. Ah, não, a gente está em janeiro, está nas férias, fevereiro. E a gente continua não ouvindo o Marcelo. Eu acho que eu vou sortear alguém que está participando aqui da live para falar no lugar do professor Marcelo. Quem se candidata aí? A professora Tatiana está aí? Ô, meu amigo, seja bem-vindo. Agora estamos te ouvindo, alto e claro, alto e claro. Então tá bom. Mudei de internet aqui para ver se melhorava. Isso aí, te saiu da internet flamenguista, foi para vascaína, ficou um Não, aí pouquinho tá, melhor. se for, não, eu tava vascaíno, eu tava caindo, entendeu? Ah, entendi. Meu amigo, Boa vamos noite, lá. meu amigo. Se apresenta aí para Respondendo, quem né? está nos assistindo aí. Isso. Respondendo a tua pergunta aí, já se vão aí, né, 28 anos da profissão de advogado, né? Tenho 28 anos de formado.
Há 20 anos eu fui para o magistério, aí comecei a lecionar. Minha paixão é penal, processo penal, é o que eu gosto mesmo, que eu é, busco, que eu vou atrás. E eu leciono muito nessa área. Tive a grande honra, o grande prazer de conhecer você na minha trajetória docência, né? Você foi um grande parceiro, um grande amigo. Fizemos aí muitos trabalhos juntos, atuamos na docência há muitos anos juntos, tivemos algumas parcerias na advocacia. E hoje, né, continuo na docência, é lógico que não tão como antes, né, com uma carga horária bastante reduzida, até porque o escritório consome muita gente, você sabe disso, é profissional do direito, né? O escritório consome muita gente, mas eu ainda continuo na docência e advogando nessa área criminal, né? Que é uma área que eu sou apaixonado e não tem jeito, né? A gente abraça e vai com ela daqui para frente. E você em É, Portugal, como é que você está aí? Fala comigo. estamos bem, também estou advogando, né? Não tenho tanto tempo de formado assim igual você, sou bem mais novo. Tô com 25 anos de formado, tive a honra de lecionar contigo e você ter sido meu coordenador. Foi um período muito, muito bacana da minha vida, uma trajetória muito bacana. Aí eu que tive essa honra, Alexandre, sabia? Um professor que era só elogios na faculdade, um professor que tinha um carisma muito grande, que nem você. Eu que agradeço para poder ter compartilhado esse tempo junto comigo na faculdade. A gente, E a gente formou ser seu padrinho, hein? E ser seu padrinho. padrinho de Isso aí, casamento também. isso aí. E aqui em Portugal estamos advogando aqui, né? A gente veio para cá em 2017 e fizemos a inscrição na Ordem dos Advogados e viemos em definitivo agora em 2018, final de 2018, início de 2019. E apesar do direito ser muito parecido, é muito semelhante, mas é muito diferente. Verdade. Então foi assim, começar de novo e é muito legal. Foi uma aprendizagem, ainda está sendo, né? Estamos Não advogando, para, né? A gente não para de aprender nessa área, né? não Nesse ramo que a para, gente não escolheu, a para. gente não para, né? A gente está sempre Ninguém. aprendendo. E eu vou falar uma coisa para você, tem muita gente hoje nessa live aqui que com certeza absoluta depois vai querer começar a seguir você para pegar mais esclarecimentos para amanhã ou depois ir advogar aí em Portugal, fazer o que você está fazendo. Até A porque gente, você tem todo o caminho já para poder dar para essas pessoas, né? exatamente, a gente está sempre dando essas informações, dando essas dicas, porque assim, Portugal é uma porta para a gente aqui na Europa, né? Isso. Se você quiser advogar na Itália, na Alemanha, na França, você vem para Portugal, faz a tua inscrição na Ordem dos Advogados de Portugal, e como tem o livre comércio da União Europeia, você pode prestar o teu serviço em qualquer país. E é interessante que, assim, no Brasil, o Brasil é muito grande. O Brasil é muito grande. Então, assim, para você sair do Rio de Janeiro é uma viagem, né? Com E, certeza. e, aí, você, e aí você acha que tudo é muito distante, porque no Brasil, para você já foi em Belo Horizonte dirigindo, já foi na Bahia dirigindo, você dirige a vida toda e nunca chega. Né? Tudo é muito distante. Quando você vem para a Europa, o mundo fica pequeno, fica tudo perto. Espanha é aqui do lado, a Inglaterra é aqui do lado. Então, assim, dá uma nova visão de mundo muito interessante. E quem tiver interessado aí, segue a gente, que a gente está sempre dando, Eu dando dicas aí. tô vendo aqui no pessoal que entrou, vários ex-alunos meus e amigos hoje, né? Até o Caio aqui mandando um tchauzinho aqui, a doutora Camila, já advogada criminalista, que segue bem aí a profissão. Doutora Bruna é advogada também. Muita gente aqui, muita gente, doutora Larissa, vários ex-alunos meus e atuais alunos, hein? Tem bastante aluno meu também aqui. Bastante Muito gente aqui, legal. bacana, bacana. Doutora Tatiana Souza, professora, está aí prestigiando aí o doutor Alexandre, né? Amiga de trabalho também. Estamos aí, né, meu amigo? E agora nessa Doutora nova Tatiana. empreitada aí, né, cara? Nessa nova empreitada nossa aí, dessa pandemia doida, e a gente tem que se adaptar a isso, né? Não tem jeito, não tem outra opção. Temos que nos adequar, né? Eu queria até começar aqui a entrar no tema do nosso bate-papo falando exatamente sobre isso, né? A gente propôs aqui falar sobre
como é que é o contexto do dia a dia do advogado no presídio diante da pandemia. Mas antes até da gente falar da situação atual na pandemia, eu queria que você falasse um pouco, até porque tem advogados nos ouvindo que querem ingressar nessa área criminal, ou até estudantes também de direito, como é que o dia a dia do advogado que vai no presídio conversar com o cliente, que vai no presídio pegar uma assinatura na procuração. Como é que é esse atendimento? Como é que o sistema, o Estado atende o advogado? Como é que o advogado consegue falar com o seu cliente? É igual em filme americano? Como é que é isso? Conta pra gente aí. Na verdade é pior, né? A nossa realidade é bem pior, né? Mas vamos tentar amenizar um pouco a situação. Falar o seguinte, o Estado, de uns anos para cá, começou a respeitar um pouco mais a profissão do advogado criminalista, né? Porque advogado criminalista é um advogado muito mal visto. As pessoas falavam que era advogado de porte-cadeia, advogado de bandido. Ninguém encarava o advogado criminalista como um advogado de garantias. Na verdade, o advogado criminalista ele não está ali para soltar ninguém, nem para absolver ninguém. O advogado criminalista ele está ali para preservar as garantias, para trazer ao preso o direito constitucional que ele tem. Simplesmente isso. Se ele tiver que ser condenado, ele vai ser condenado. Não é o advogado que vai absolver ele. Né? Quem condena e quem absolve é o juiz. O advogado está ali para assegurar os direitos constitucionais. Se, em cima dos direitos constitucionais dele, em cima das provas produzidas, ele tiver que ser absolvido, ele vai ser. E não porque o advogado assim o quis. Tá? Então, hoje o Estado começa a enxergar de uma forma assim, diferente. Né? Há pouco tempo atrás, os advogados eram muito maltratados quando entravam em presídios, delegacias, etc. Hoje, você ainda tem um pouco de descaso por algumas autoridades dessa. Né? Hoje, um advogado vai numa delegacia, dependendo da autoridade, quer mostrar poder, quer deixar o advogado no balcão esperando algum tempo. Né? Não quer dar atendimento. Já nos presídios, eles começaram agora, durante a pandemia, a trazer um pouco mais de dignidade para o advogado. Uma briga minha há muitos anos é que nós íamos para presídio para poder atender um preso, chegava lá, só tem 3 cabines de atendimento, de alguns presídios tem 2, de outros presídios tem 4, mas número reduzido. Então, o agente penitenciário só pode deixar entrar aquele número de advogados relativo ao número de cabines que tem para atendimento. Os advogados que não poderiam entrar naquele momento teriam que ficar do lado de fora do presídio, fazendo uma fila debaixo do sol de 40 graus, junto com a família dos presidiários. Então, o advogado ficava em Bangu, nesse verão maravilhoso do Rio de Janeiro, que você bem conhece, né? O cara saiu daqui. Então, você sabe, 40 graus o sol, em Bangu é 50, né? E você de terno e gravata, na porta do presídio do lado de fora, fazendo fila com outros colegas do lado de familiares de preso, porque ele não podia entrar, né? Hoje, não são todos. Hoje, algumas unidades carcerárias, elas estão disponibilizando de uma sala interna, onde o advogado entra e fica naquela sala interna como se fosse uma salinha da OAB, aguardando o atendimento com o seu cliente, não fica lá de fora. Mas isso não é a maioria, não. Nós estamos começando a criar esse espaço. Infelizmente, como você falou, né, Marcelo? Viviane. Doutor Leonel, da tua época lá da sua de Campo Grande, doutor Leonel. Ah, é? Que Leonel. bacana, que bacana. Meu primo, Zé Luiz. Doutora Paulinha, legal. Grande. Vamos aí. Só a nata. Quanto da nata hoje? Você estava falando do advogado criminalista, que é realmente mal visto, né? E eu me lembro de uma vez que eu fui lecionar sobre direitos humanos. Primeira vez que eu dei aula de direitos humanos, eu entrei na sala de aula e um aluno me perguntou, né? Falou assim, se a sua família fosse vítima de um criminoso, o senhor ia querer direitos humanos para esse criminoso? E aí eu falei para ele assim, olha, se eu tivesse a oportunidade, provavelmente eu mataria esse criminoso. Que atacou a minha família, provavelmente eu mataria ele. Agora, se esse criminoso fosse o seu filho, você ia querer que eu matasse ou ia querer direitos humanos para ele?
Aí ele falou, é verdade. Aí caiu a ficha, né, dessa Verdade, questão. verdade. É porque, na verdade, o que a gente briga é isso, né? O que a gente tenta buscar é isso, que as pessoas entendam que existe aquela pessoa que realmente é totalmente voltada ao delito, ao crime, e existe aquelas pessoas que praticam ilícitos penais de forma esporádica ou até mesmo por um determinado problema que esteja atravessando naquele momento. Então, você está começando a rotular, está começando a colocar todo mundo no mesmo pote, e não é bem assim que se faz, né? Durante a pandemia, quantos e quantos pais de família passaram necessidade, passaram fome? Como é que eu vou É julgar uma verdade. pessoa dessa, né? Que fez uma besteira, vai pagar pela besteira que ela fez, vai cumprir a pena dela, mas eu tenho que ter esse discernimento, entender o porquê chegou àquele extremo, né? Então, as pessoas elas não podem simplesmente viver no mar de rosas, achando que tudo é assim, e esquecer das pessoas que estão passando necessidade. Né? E aí tem que realmente entender tudo. Né? Agora, essa pandemia, ela realmente ela está reformulando tudo, né, Alexandre? Os últimos dados É que eu verdade. tinha do IFOPEM, de população carcerária no Brasil, era em torno de 800 mil presos, isso em 2019. Com essa pandemia, com o desemprego, eu estou esperando o próximo relatório. Isso aí, esse número deve ter aumentado e muito. Só que no Rio de Janeiro a gente estava trabalhando com em torno de 60 mil pessoas presas, em todos os regimes, tá, É Alexandre? muita coisa. Privado, Aham. semi-aberto, todos os Certo. regimes. Mas 60 mil pessoas presas. Hoje nós temos aqui no Rio de Janeiro em torno de 50 presídios. Né? Lembra que antigamente o pessoal falava, Bangu é Bangu 1, Bangu 2, Bangu 3? Não, hoje já tem Bangu 28, 29. Já vamos chegar lá, Marcelo. Segura aí um pouquinho, já vamos falar sobre isso. Isso aí. Deixa só eu falar aqui uma outra questão, ainda falando aí dessa tua questão do. Senão a gente se perde Isso, vamos lá. e não consegue voltar. Falando ainda da questão do advogado criminalista, que saiu uma polêmica recente envolvendo até o presidente da OAB, de uma questão que parece que chamou uma advogada de advogada porta de cadeia, né? E é importante, assim, muito, muito importante a gente estar frisando aqui um detalhe. No começo do mês, no dia 2 de janeiro, 2 de janeiro, primeiro sábado do ano, né? O ano começou na sexta-feira, no sábado 2 de janeiro eu estava de plantão no Tribunal Criminal de Lisboa, dia 2 de janeiro, no sábado. E foram detidos 3 albaneses com passaporte falso, tentando sair de Portugal para entrar para a Inglaterra com passaporte falso. Foram presos e foram apresentados ao juiz de plantão no mesmo dia. Aqui você vai preso e via de regra, no mesmo dia tem a audiência de instrução. E aí tive que fazer audiência com uma intérprete, porque não sei nem qual é a língua que o albanês fala, né? Não sei nem qual é a língua que eles falam, mas entre, né, você estava falando da questão do pai de família, entre os 3 albaneses que estavam presos por passaporte falso, tinha uma senhora, uma mulher, com 2 crianças, e ela estava fugindo da Albânia. O marido dela foi morto por perseguição política, foi assassinado o marido dela, e ela estava tentando fugir para a Inglaterra por ter parentes na Inglaterra, tentando conseguir sair por Portugal para ir para a Inglaterra. E na audiência ela falou assim, olha, eu preciso de um asilo político, porque se eu voltar para a Albânia, eu vou morrer e minhas filhas vão ser mortas. E aí nós fizemos uma pesquisa na internet e vimos o caso do marido dela. O marido dela realmente foi assassinado por perseguição política. Então, veja, uma questão humanitária importantíssima que foi ali observada por um advogado que poderia ser chamado aí um porta de cadeia, né? Um advogado porta de cadeia, um advogado criminalista tratando de uma questão assim, de extrema importância, né? Isso me faz lembrar Sobral Pinto, Rui Barbosa não, Sobral Pinto. Sim. Sobral Pinto, ele advogou muito na defesa dos presos políticos e teve uma vez que ele chegou a fazer uso de um artigo da Lei de Proteção dos Animais, porque um preso ele estava sendo tratado de uma forma pior do que um animal.
Eu lembro Então, assim, lembra desse caso, né? Com certeza. Então, assim, se a gente for ali visitar o Forte de Copacabana, tomar café, quando eu estiver aí no Brasil, você vai me levar lá, você vai me levar para com tomar café ali certeza na Colombo, absoluta. Com certeza, vamos lá. né? E vai não só levar, como pagar, tá? Que você é meio, Pagar, meio não pão tem problema. durinho. Apesar que você está com mas com certeza, Alexandre. Tá ouvindo? Tá com o som? Deu uma travadinha, deu uma Bugou. travadinha. Tá. Mas ali no Forte de Copacabana, você tem as celas onde alguns presos políticos ficaram, e é uma situação assim, totalmente desumana, você não consegue nem ficar em pé direito, é algo assim terrível, né? Então, a função do advogado não é julgar. Você não está ali para dizer se a pessoa está certa ou errada, você está ali para defender o Estado democrático de direito. Né? É importante frisar isso. Quando você defende um preso, você não está defendendo o crime, você não está defendendo a instituição do crime, você está defendendo a instituição do Estado, para que ele seja punido dentro dos limites pré-estabelecidos pelo Estado democrático de direito. É isso aí. É isso aí. Concorda, doutor? Com certeza absoluta. É isso mesmo. E isso que durante muitos anos não foi visto, né? O advogado era pós-cadeia, o advogado era de bandido, isso durante muitos anos não foi visto. Né? E a realidade é totalmente diferente do que era passado. Hoje as coisas começaram a andar um pouquinho mais nos trilhos do que antes. Hoje você já tem um determinado respeito da sociedade, hoje as pessoas começam a entender mais o que passa, até porque existem pessoas da sociedade sendo presas, e muito aqui no Brasil, você sabe disso, né? E eles precisam de advogado criminalista. Então, estão vendo a falta que faz o advogado criminalista, que é o famoso pós-cadeia para eles no passado. Então, hoje, o respeito está começando a melhorar, o espaço físico do advogado está sendo construído, está sendo melhorado dia a dia. Aí, mais gente entrando, doutora Viviane, aí bastante, doutora Cristiane Falcão, tem pouco não vejo, doutora Karina, bastante gente aí. Entendeu, Alexandre? Então, aqui no Brasil, você falou dessa audiência, né, de instrução em 24 horas, que você falou, não é isso? Isso, isso. Aqui no Brasil, eles criaram um sistema parecido, mas não é audiência de instrução. Eles, a pessoa é presa e, nesse período de 24 horas, tem que ser apresentado para um juiz de custódia, para o juiz verificar a necessidade ou não da custódia daquele preso, para ele ficar ou não preso, para guardar ou não o processo dele preso. Na verdade, não é o juiz que vai julgar ele futuramente. É simplesmente um juiz que é colocado naquele ato, naquele momento, só para verificar as condições da prisão, se houve abuso de autoridade, se não houve abuso de autoridade, e se tem ou não necessidade de manter aquele preso. Isso é para ser feito dentro do prazo de 24 horas. Não sei se em Portugal funciona igual aqui no Rio de Janeiro especificamente, né, que é minha atuação. Às vezes respeitam o prazo, às vezes não respeitam o prazo. A audiência acontece, mas às vezes 24 horas vira 48, 72, mas acontece. Entendeu? É. Não, aqui em Portugal, até os processos cíveis são impressionantes, que até os processos cíveis andam no prazo. O prazo aqui é levado a sério. Em relação a essa audiência de custódia, Marcelo, deixa eu te perguntar duas coisas. Assim, primeiro, do teu ponto de vista como professor, como um operador do direito. Me parece que a audiência de custódia é um pouco que chover no molhado, porque essa verificação da legalidade da prisão, em tese, eu acho que deveria ser feito pelo delegado de polícia. A função do delegado de polícia seria exatamente essa, ver a legalidade, né? Existem alguns bons delegados que dizem, eu fiz concurso para delegado para soltar pessoas, não para prender. O Né? problema, Alexandre, é que aqui no Brasil, o próprio Ministério Público criou um órgão interno dele para verificar inquérito policial onde autores do fato são policiais e o delegado manda arquivar como auto de resistência. Então, o Ministério Público pega esses autos da delegacia e cria uma comissão própria para investigar o que já foi investigado. Eles se interrogam todo mundo de novo. Então, quer dizer, para você confiar no delegado para verificar isso, é complicado, porque nem o Ministério Público está confiando neles. Aí fica difícil. E uma outra pergunta, essa audiência de custódia, a gente sabe que existe aí uma superlotação, mais na frente vamos falar um pouquinho também sobre a questão da superlotação nos presídios, mas essa audiência de custódia,
ela também seria assim, uma solução barata de resolver o problema também da superpopulação carcerária? É uma forma barata de você ir botando Sim, preso, sim, sim, soltando com preso? certeza. Na verdade, sinceramente, não tinha nem necessidade dela existir, porque eles criaram um modelo. Eles criaram um modelo. Toda vez que a pessoa é presa por um crime sem violência ou grave ameaça à pessoa e que a pena não seja uma pena muito alta, eles já estão entendendo que a pessoa tem o direito de responder ao processo de liberdade. Quer dizer, um autor de um estelionato, um autor de um furto, né? Uns crimes dessa natureza que não tem violência grave, a pessoa não usou arma de fogo, não aplicou violência física contra a pessoa, eles já estão. Chega lá, na audiência de custódia, já sabe que o juiz vai revogar, né, aquele flagrante e vai dar liberdade. Isso vem de cara, entendeu? Mas eles criaram isso aí para criar trazer uma formalidade e para dar ao juiz esse poder, né, de bater o martelo e falar que ele que está soltando e não o delegado de polícia. Porque isso aí poderia ser feito pelo próprio delegado, como você bem falou, né? Verificou as condições que necessitam da custódia e as condições que não necessitam da custódia. Manda para o delegado, igual fiança, né? Igual fiança, que o delegado arbitra a fiança dentro daquele Sim. regulamentozinho dele. Mas eles acharam melhor que o juiz, né, bata o martelo e demonstre o poder dele de juiz. Entendeu? E aí você tem isso por videoconferência? Durante o grande problema da pandemia foi, hoje nós já estamos fazendo presencialmente novamente, tá? Mas durante o problema de fechar tudo, fechar fórum, fechar tudo, aí realmente foi videoconferência. Atualmente, só o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o TJ, né, que você conhece bem, aqui no Rio de Janeiro, especificamente no Rio de Janeiro, ele está funcionando normalmente, tá? Normalmente. Embora alguns juízes façam eletronicamente, né? Fala, Wagner Brandão. Vaguinho foi aluno nosso, Alexandre, lá de Bom Sucesso. Ah, Grande foi? advogado criminalista, Vaguinho. Bem-vindo aí, Wagner. O que acontece? Embora você possa ter uma noção, a Justiça Federal, quando mandou fechar tudo no Rio de Janeiro, ela fechou. Até hoje não abriu mais. O Tribunal Geral do Trabalho, mesma coisa. Quando mandou fechar tudo, fechou. Até hoje, não abriram mais. Entendeu? E O alguém Tribunal de notou, Justiça, e alguém notou diferença, não? nada, diferença nenhuma. O TJ que voltou, né? Só que o TJ voltou com muita audiência virtual, né? Na área criminal é um pouco mais complicado para fazer audiência virtual. Primeiro, que a maioria dos processos são físicos, é diferente da federal e da civil, que já eram eletrônicos. Então, começa por aí o grande problema. O segundo problema, você sabe bem que no criminal você tem reconhecimento do acusado, né? Você tem que colocar as testemunhas para fazer o reconhecimento. Aonde estão essas testemunhas? Olha o problema. Alexandre, imagina o seguinte: a vítima leva a testemunha para fazer audiência virtual no mesmo escritório de advocacia que ela está. Aquela testemunha está totalmente comprometida. Quem está em volta dela? Será que ela está lendo o que vai falar? Não está lendo? É. O reconhecimento. Será que tem alguém do lado cutucando, né? Ó, fala que foi aquele ali. Entendeu? Então, é muito complicado. Uma audiência virtual, onde você tem reconhecimento, tudo é muito complicado. Entendeu? Fica bem, Mas fica bem difícil mesmo. nós estamos fazendo presencial. A audiência de custódia estamos fazendo presencial. Nós temos hoje aqui no Rio de Janeiro 3 unidades que fazem audiência de custódia. Dependendo do local da prisão, e vai para uma dessas 3 unidades. Tem aqui mesmo, né, em Benfica, tem uma outra em Resende, tem outra em Resende, e tem uma outra que fica lá pro lado da Baixada, não lembro ao certo. Mas o doutor Wagner daqui a pouco lembra a gente aqui, porque ele faz tudo isso. Ele só vive nessas cadeias. Ah, é? Bom, então vamos falar um pouquinho de presídio, que você já começou a falar alguma coisa sobre os presídios. Maravilha. Vamos falar aqui um pouquinho sobre os presídios, né? É, essa presídio que virou Bangu, né? Complexo de Bangu, fez nascer até um bairro novo, né? Jericinó passou a ser o bairro, deixou de ser presídio de Eu Bangu. costumo brincar com meus alunos, que eu falo para eles o seguinte: olha, eu estou indo agora no condomínio Parque Residencial Jericinó. E, e lá tem bloco um, É, bloco 2, bloco 3, bloco 4, até bloco
Já está chegando no bloco 30, já estão fazendo obra para o bloco 30 já. É um complexo realmente grande, né? Muito grande. Um mega empreendimento. É. E eu vi que lá tem, se eu não me engano, presídios como o Talavera Bruce e o Nelson Gria, que eram presídios femininos na Freicaneca, na época que existia a Freicaneca, passaram para lá. Depois você me confirma isso. Foi, verdade. Mas, né, mas a gente tem o complexo de Jericinó, tem aquela de São Gonçalo, Tiago Teles, né, cadeia pública Tiago Teles, tem o presídio Evaristo de Moraes, o famoso Galpão da Quinta. Do lado do Tiago Teles tem o Patrícia, tá? Da juíza Patrícia Scioli. Patrícia Scioli. Patrícia É Scioli ao é lado. feminino? Não, é É. masculino. Os dois são Masculino também? Tiago Teles e Patrícia Scioli, os dois são masculinos e eles estão lá do lado de São Gonçalo. E aí a gente tem o Hélio Gomes em Magé, Hélio e Gomes. tem, né, e tinha o da Ilha Grande, né, o Cândido Mendes, que era na Ilha Grande. E eu queria contar assim rapidinho a história desse presídio da Ilha Grande, que ele foi construído por Dom Pedro II para que as pessoas com cólera, que os imigrantes europeus que iam para o Brasil e tinham cólera, eles ficavam internados ali. Era chamado de lazareto, né, por conta de Lázaro. Eles Sim. ficavam lá para se curar da cólera e depois virou um presídio, né? E virou um presídio que botaram presos políticos e surgiu dali facções criminosas e tudo. Mas hoje está desativado. Mas hoje, eu não sei se ainda funciona, até quando eu estava no Brasil funcionava, e eu tive o desprazer de ir ali algumas vezes, é o presídio Ari Franco. Ari Franco, que a Funciona. pessoa, né, funciona ainda? Tem Paraíso, A, pe, funciona. a pessoa do Ari Franco foi um ministro do STF, né, foi um dos fundadores da UERJ, um notável jurista, e botaram o nome dele nesse presídio, esse presídio que é conhecido por alguns como calabouço, né? Porque é um presídio que tem 3 subsolos, e os presos ficam no subsolo sem luz, sem circulação de ar, e assim, quem já entrou em carceragem, né? Quem já entrou em carceragem sabe que o ambiente é estranho, é um ambiente pesado. Você sente assim no ar um ambiente pesado, um clima pesado. Somado a isso, as condições sanitárias são péssimas. Você não tem ali luz, você não tem ali uma troca boa de ar. Então, assim, o número de presos que ficam doentes é muito grande, problemas de tuberculose e vários outros problemas. E esse presídio de Ari Franco é chamado de porta de entrada do sistema. Queria que você falasse também um pouquinho sobre isso. Ele Ele é a deixou de ser a porta de... porta. Ele deixou de ser a porta Ah, de entrada. deixou? Deixou de ser. Ele deixou de ser É. há algum tempo já, mas deixou de ser, graças a Deus, né? Porque realmente é um presídio muito complicado. Realmente é um presídio muito complicado. Eu não sei se você lembra, na época que você dava aula lá na faculdade comigo, lá em Bom Sucesso, eu cheguei ainda a levar umas 3 ou 4 turmas para fazer visita interna no Ari Franco. A gente entrava no Lembro. rodava aqui lá. Quando as celas estavam vazias, os alunos entravam em cima da cela, ficavam pulando em cima da cama dos presos, quebrando tudo, né? Fazer aquela bagunça deles. E o que que acontece? O Ari Franco continua, né, funcionando. Ele é realmente um presídio muito ruim, muito ruim. As pessoas adquirem problema respiratório, etc., até por esses motivos que você já bem pontuou aí, né? O ar lá dentro é, é horrível, porque ele é subsolo, ele vai descendo, ele tem profundidade, então o ar dele é muito ruim. Não existe aquela troca de ar natural. A troca de ar é feita através de ventiladores grandes que são colocados nos corredores, que tentam sugar o ar de fora para jogar para dentro. Então, realmente é muito ruim. A maioria, 90% dos presos lá tem problema de doença de pele, etc. Mas o presídio continua a funcionar. Hoje, no Rio de Janeiro, o que eles estão fazendo? Eles estão prendendo as pessoas, mandando para essas localidades onde tem audiência de custódia. Quando as pessoas passam pela audiência de custódia e o juiz determina a manutenção da custódia delas, elas estão indo para o Tiago Teles, esse que você citou. O Tiago Teles ele está fazendo a quarentena desses presos. Os presos entram lá e ficam na quarentena do Covid.
Aí eles passam aquele período de quarentena do Covid lá, e dentro de um prazo aproximadamente de 20 a 30 dias, aí eles são novamente transferidos para uma unidade carcerária, aonde eles vão aguardar a decisão do juiz, decisão do final do juiz. Mas o Ari Franco, e aquelas condições degradantes que você conheceu na tua época, elas perduram até hoje. Até hoje é a mesma coisa. A única coisa que melhorou no Ari Franco foi a sala do advogado, que eles colocaram lá um ar-condicionado e colocaram umas cadeiras e pintaram tudo, colocaram uma placa dizendo que foi a OAB que fez. Aí, quer dizer, a OAB fala que fez uma sala de advogado ali. Então, deram uma pintura naquela sala, que é a mesma até hoje, não teve mudança nenhuma, colocaram um ar-condicionado e colocaram umas cadeiras. Porque enquanto os colegas estão atendendo os clientes lá, o advogado fica sentado ali dentro, no ar-condicionado, esperando o colega acabar. O que eu acho até... Tem dois problemas ali. Primeiro, a tua entrevista com o teu cliente não tem mais caráter nenhum sigiloso, porque está todo mundo ali É. em volta ouvindo você falar. No outro ponto de vista, o que, que acontece? Quando isso não acontecia, os colegas entravam e ficavam batendo papo, conversando, aí falavam sobre família, futebol, tudo mais. Esqueci que o colega estava lá fora no sol. E às vezes você ficava lá fora no sol 1, 2 horas e o colega lá dentro de bate-papo com o preso. Né? Então, por um lado, foi bom, né? Porque, querendo ou não, o cara vai ficar meio melindrado de ficar enrolando com o cliente dele lá, sabendo que tem gente atrás dele, fugando que eu gosto dele para falar. Mas, do outro lado, também não é tão bom assim, porque realmente acabou o sigilo profissional ali naquele momento, né? Foi uma solução que não trouxe dignidade para a profissão do advogado, né? Não, não. Não trouxe dignidade. Infelizmente, teve uma determinada vez, eu fui em Foz do Iguaçu, na Justiça Federal de Foz do Iguaçu, despachar um processo, e era período perto de Natal, era dia 23 de dezembro, se eu não me engano, e o juiz estava atendendo, e foi engraçado porque eu entrei na Justiça Federal de Foz do Iguaçu, e a pessoa que estava no balcão, eu falei assim, olha, eu sou advogado, eu queria falar com o juiz. Aí a pessoa falou assim, aquela sala. Aí eu me dirigi para a sala esperando ter uma secretária, né? E quando eu abri a porta já era o gabinete do juiz. E aí eu me assustei. E o juiz estava ao telefone, e ele falou assim, pode entrar, doutor, pode entrar. Aí falou assim no telefone, olha, vou desligar que eu vou atender um advogado. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada aqui. É estranho, né? Estranha logo. Estranhei. Estranha Aí logo. o juiz falou, senta aqui, doutor. Aí eu sentei, aí expliquei o caso a ele. Aí ele falou assim, era um processo do Rio de Janeiro que a gente estava cumprindo, foi para cumprir uma liminar lá em Foz do Iguaçu, era sobre café, era para entrar mercadoria de café, exatamente por conta do Mercosul, né, livre circulação, e o governo brasileiro estava fazendo uma exigência de uma documentação que era infundada diante do Mercosul e dos acordos do Mercosul. E aí o juiz falou assim, olha, eu vou ligar para a vara lá do Rio, porque eu quero uma certidão da última folha do processo. Aí eu falei assim, excelência, lá está em recesso. Ele falou assim, não, recesso não quer dizer que não esteja trabalhando. Eu falei, não, excelência, não, vou ligar. Aí pegou lá o telefone e ligou, e aí a pessoa disse que estava em recesso, que não tinha como atender, que a vara estava fechada, não tinha como fazer nada, enfim. Aí ele virou para mim e falou assim, olha, o Rio de Janeiro é uma bagunça. E a culpa é de vocês. Porque o servidor público ganha o salário dele de qualquer jeito. Vocês que são advogados, vocês têm que correr atrás. É Vocês têm verdade. que trabalhar. O Rio de Janeiro é uma bagunça, né? Isso é E eu verdade me mesmo. lembro que eu tive no Ari Franco com o nosso amigo, Dr. Ebert, Betão, Ah, o Beto, grande o, Beto, o Beto, amigo. grande Beto. Estava eu e Beto lá exatamente no parlatório para falar com um preso, e se eu não me engano eram 3 janelas lá no Ari Franco, É. e os presos estavam passando um carro do lado de fora, eu tentando conversar com o preso, né, com o cliente, e o pessoal pintando do lado de fora, e se eu não me engano, o telefone, a cápsula do telefone estava ruim. Então, assim, foi Aquele realmente vidro, aquele vidro, aquele interfone da casa de vídeo, toda vez isso, quebrado, né? Toda vez quebrado. isso. E de vez em quando eles chegam ali na sala do advogado, aquela sala que a gente fica, bate a porta, tranca, coloca cadeado porque está entrando preso. Aí coloca um monte de preso ali fora
aí manda todo mundo tirar a roupa, aí você ali está tudo pelado atrás de você para dar a revista, para poder entrar para a cela. Ali continua a mesma coisa, não mudou nada. Assim, é um total desrespeito com a pessoa humana, né? Não só do preso, como também do advogado, como até do servidor público, porque o servidor público que está ali, ele também tem que ser protegido pelo Estado. Sim, E a pessoa trabalha ali também com as condições mínimas necessárias ou até muito abaixo, né, das condições necessárias para prestar um bom serviço. Mas, Marcelo, vamos lá. Você falou para mim que o sistema prisional carioca, né, não carioca, mas fluminense, de todo o estado, ele tem hoje aproximadamente 60 mil 60 presos. mil presos, aproximadamente É, isso. Porque esse número aproximadamente isso. é um número muito ruim de você firmar, porque toda Sim, hora entra sim, um monte, sai um monte, entra um monte, sai um monte. sim, sim. Mas a gente está É, nessa média de 60. nessa média. Eu acredito, assim, pelo que eu pesquisei, eu acredito que as vagas do sistema é aproximadamente 28 mil vagas. Ou seja, a gente tem a metade da vaga, é como quase tudo no Brasil, né? É cama de casal com colcha de solteiro. Alguém sempre fica com o pé de fora, Sim, isso é fato. né? Se você for pensar, dessas aproximadamente 50 unidades carcerárias, Alexandre, nós temos a unidade carcerária que comporta 1.000 presos, mas em compensação nós temos a unidade carcerária que comportam 30, 40 presos. Exemplo, Bangu 1. Né? Bangu é um preso por cela, que é segurança máxima. Então, um número reduzidíssimo ali de presos. Né? Então, Né? você começa a ver que desses 50 unidades, não quer dizer que você vai colocar 1.000 presos em cada unidade. Não é, essa não é a realidade. Não é, se você for buscar uma média de, sei lá, 700, 800, você vai cair para 35 mil, 40 mil, né? E a gente está discutindo aqui uma população carcerária muito maior do que isso. Então, você realmente tem superlotação. Isso é fato, superlotação. E na época que nós estamos, não era para ter, né? Mas temos superlotação. É, a, a, a Secretaria de Administração Penitenciária, ela diz que as visitas foram liberadas, né, nos presídios. Voltou a ser liberado, Voltou, mas né? deve ter uns 3 meses para cá, mais ou menos. Eu não sei a data correta, não, mas aproximadamente 3 meses para cá voltou a liberar a visita. Assim, eu estive olhando o site deles, parece que está tudo uma maravilha, porque só teve 400 detentos que foram contaminados com Covid, só teve 16 óbitos de Covid, e Os voltou a óbitos aumentaram. visita. Os óbitos aumentaram um pouquinho. Aumentaram? É, Aumentaram. A última vez que eu soube já estava com 48. Mas numa população de 60 mil, né? mas aí eu te pergunto, será que essa amostragem, será que é feito correto? Será que tem exame para todos Com os certeza casos? absoluta, Ou não. Com será que certeza existe absoluta. uma margem fora do gráfico, aí um número fora do gráfico que a gente nunca vai ficar nem sabendo, né? Não, isso é fato, isso vai existir, Alexandre, não tem como, né? Isso aí vai ter. Eu tive cliente meu que morreu no cárcere, fui no ML para conversar com o médico legista. O médico legista colocou no atestado de óbito, não sei. Perguntei para ele, mas vem cá, ele morreu de quê? Morte súbita, tudo. Morte súbita. Ah, mas foi o que parou dele? Morte súbita. Então a gente vai ter muita morte súbita de Covid também. Tem jeito. Entendeu? E aí resolve, né? Bota morte súbita, Isso aí. resolveu o problema, né? Deixa eu te fazer outra pergunta, Marcelão. É, Dentro dessa população carcerária, 90% dos presos, eles estão em idade produtiva, de 18 a 35 anos, uma faixa etária assim, altamente produtiva. Quando eu falo produtiva, é que pode quebrar pedra, Sim, sim, pode sim. carregar pedra, Produzir. não, Tem que não tem produzir para o Estado. desmérito nenhum, não tem desmérito nenhum em ser pedreiro, Nada. podem estar produzindo outras coisas, podem ser costureiros, podem ser cozinheiros, podem ser desenhistas, enfim. O Estado aproveita essa mão de obra. A gente sabe que a Constituição proíbe o trabalho forçado, Isso. né? Mas, assim, a gente pensa trabalho forçado, o cara ficar quebrando pedra no sol ao Pois é. meio-dia.
O né? Carlos está até Mas, fazendo uma colocação interessante também sobre essa mesma pergunta tua, né? Sobre a privatização do sistema. Mas vamos tentar falar da tua pergunta e da dele junto sim, aí. sim, Para vamos entender. O inclui aí a pergunta, o questionamento dele. que que acontece? Você acha que assim o Estado não deveria aproveitar melhor essa força de trabalho? Porque, por dois pontos. Primeiro, para desonerar um pouco o Estado, porque o Estado não tem condições de dar uma punição digna Uhum. para o preso, e ao mesmo tempo que você vai estar desonerando o Estado, você vai estar ajudando o preso a desenvolver uma profissão, e quando ele estiver em liberdade, ele pode exercer essa liberdade aqui fora Sim. e se reintegrar na sociedade. Então, Alexandre, a gente tem vários fatores que são interessantes que respondem a tua pergunta. Você sabe que nós temos aqui no Brasil três regimes prisionais, né? O fechado, o semiaberto e o aberto. O nome já diz, regime prisional. Então, todos eles estão voltados à prisão. O fechado, nós sabemos que são estabelecimentos, né, de segurança máxima ou média. Os regimes semiabertos são colônias agrícolas ou industriais ou estabelecimento similar. Quer dizer, quando você fala em semiaberto, você está falando em trabalho. Lá diz colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Quer dizer, similar, pelo menos no meu entendimento, é algum lugar que vai ter produção de alguma coisa. Colônia agrícola produz, industrial produz. Então tem que ser um local que o cara vai produzir, né? E nós temos o regime aberto, que é casa de albergado, onde ele é obrigado a voltar para dormir todo dia à noite. O que acontece? O Brasil, vou falar especificamente do Rio de Janeiro, tá? Que é onde eu atuo. Aqui no Rio de Janeiro, o que eles fizeram? Eles simplesmente fizeram o seguinte: eles pegaram o regime semiaberto, pegaram um presídio comum, de regime fechado, colocaram, logo após a portaria, trouxeram a administração para ali, tiraram a administração de dentro do cárcere, colocaram para fora, colocaram uma cerca de arame farpado, igual ao campo de concentração nazista, com aqueles arames em cima e tudo mais. 8 horas da manhã, vai lá, abre as celas todinhas, deixa os presos tudo solto, caminhando no gramado, jogando bola de gude, conversando com os coleguinhas. E quando dá 5 horas da tarde, todo mundo entra para a cela de novo, vai lá e tranca a cela toda. Então, na verdade, eles criaram isso como similar. Olha que loucura que é. Nós tivemos o disparate de um governador que passou rápido pela gente aqui, não vou citar nome, né, que passou rápido, que estava separando não sei quantos milhões, né, para fazer um presídio vertical. Olha que coisa. A gente querendo que o preso venha produzir e o cara querendo fazer apartamento para preso, gente. Ele Entendeu? deve ter visto aquele filme A Cela, né, que tem o Só elevador que pode, você sobe de nível, deve ser. só pode, cara. Eu falei, cara, se, todo mundo que está aqui na live hoje, muitos alunos meus, muitas pessoas queridas, que eu adoro de paixão, você também, conhecem a nossa Avenida Brasil. Nós sabemos que de Realengo a Santa Cruz, o que tem mais ali é espaço. O cara vai construir presídio vertical, faz um monte de colônia agrícola, faz um monte de colônia industrial. O que o cárcere precisa? Ah, precisa de roupa para o preso. Então, vamos fazer um presídio aqui, onde vai ter aula de corte e costura. Vamos pegar professor do Senac, Senai para dar aula para eles. E eles vão produzir a roupa para os internos que estiverem chegando, já ter a roupa deles. O que o cárcere precisa mais? Ah, o cárcere precisa de chinelo igual a Havaiana. Vamos abrir uma fábrica de calçados aqui para eles. O que ele precisa? A alimentação. Vamos plantar, vamos fazer colônias agrícolas, vamos plantar aqui e fazer plantações, né? Mas o que vai acontecer? Cadê os 10% da quentinha? Né? Cadê os 10% da licitação? Entendeu? Então, infelizmente, as coisas eram para ser assim, eram para ser assim. Só que se o cárcere produzir, se o cárcere ficar autossuficiente, ninguém mais ganha com cárcere. Infelizmente, a cabeça dos nossos políticos são assim. Então, é difícil mudar esses caras. É muito difícil mudar esses caras. E em relação ao trabalho, olha que coisa interessante, Alexandre. No artigo 126 da Lei de Execução Penal, diz que cada 3 dias de trabalho reduz um dia na pena do cara. Então, se o cara trabalhou 3 anos ininterruptamente, é menos um ano na pena dele. Quer dizer, se o cara pegou 4 anos, ficou 3 anos preso trabalhando, é como se ele já tivesse cumprido 4. Ele ganhou um ano. Então, o que acontece? Existe um incentivo para o preso trabalhar,
existe um regime prisional específico para o preso trabalhar, que é o semiaberto, que é colônia agrícola, industrial ou similar. Está lá na lei, está na lei isso. Só que de forma efetiva, o Estado faz o quê? Faz campo de concentração, joga os caras lá e acabou, fim de papo. Sem Você produção nenhuma. imagina fazer um galpão da Nike, as pessoas trabalhando ali para a Nike, né? Fazendo, Sim, porque a Nike sim. vende para o mundo todo. Fazia dois galpões, Nike Você e lembra Heineken, né? disso? Nike e Ah, Heineken, ó, ia ser uma maravilha. você lembra da época, você até falou, lá da Frecaneca, né? Não sei se você lembra na Frecaneca, naquela época, tinha um presídio lá que você parava com o teu carro na porta, precisando fazer lanternagem, pintura ou mecânica, ia no Banerje, na época, pegava um Grerge do Banerje, pagava, ia lá com o Grerge pago, em cima do carro, os caras empurravam o carro para dentro, faziam lanternagem de pintura e consertavam o motor do teu carro. Tinha professora do Senai e Senac dentro do presídio, dando aula de mecânica e funilaria para preso. O cara já saía de lá Olha com que uma profissão, cara. interessante. E o Estado ainda arrecadava com o Grergezinho que você pagava. Entendeu? Era um valor muito irrisório, mas o Estado ainda arrecadava. Aí o que É, aconteceu? Nós tivemos uma governadora há pouco tempo atrás, não vou citar nome também, né? Não vou citar nome de ninguém, não. Né? Ela aparecia com uma rosa, uma rosinha pequena, mas não vou uma citar nome. florzinha, era É, uma florzinha. ela simplesmente resolveu acabar com todo esse complexo da Frecaneca, acabou com tudo, demoliu tudo, jogou tudo no chão e resolveu fazer ali um condomínio residencial nos blocos de apartamento para policiais. Só que ela esqueceu que ali é na subida do morro, e o morro é dominado por tráfico. Né? Aí o tráfico fica tirando os policiais tirando o tráfico dali. Complicado. Complicado demais. E você tocou num assunto agora, eu queria entrar nesse assunto aqui. Nossa live está indo já para 1 hora, não sei se eles vão cortar a gente ou a gente vai continuar. Mas se cair, a gente volta. Por lei, pela Constituição, o preso com condenação transitada em julgado, ele não vota, ele perde o direito Sim, político dele, né? sim. Deixa de ser cidadão, perde o direito de votar. Isso é complicado para minha cabeça, mas tudo bem. É. Mas o preso provisório, ele pode votar, ele tem direito de votar. Porém, estatisticamente, aí o TSE nos fala que apenas 10% dos presos provisórios no Brasil conseguem votar. Por questão de logística, o TSE não consegue botar urna, não consegue botar fiscal, enfim. De toda a população carcerária que pode votar, só 10% vota. Eu te pergunto, será que se todos os presos votassem, a realidade seria diferente? Com certeza absoluta. Absoluta. Eu sou contra preso perder direito político. Eu sou totalmente contra. Primeiro que quando você retira isso, você retira a condição de cidadão da pessoa. Que cidadania que você pode levar para o preso se o preso não é cidadão? Então é uma coisa muito que não dá para entender. A pessoa não consegue raciocinar em cima disso. Então eu acho que o preso deveria. Aí a justificativa deles é o seguinte: ah, o cara é preso, o cara é bandido. O cara é preso e bandido, o cara vai votar só em bandido. Aí eu pergunto para todo mundo que está assistindo aqui a live: aonde está o candidato de vocês? De 2, 3 anos, 4 anos atrás? Está onde? Está na cadeia, gente. Metade do nosso legislativo do Rio de Janeiro está na cadeia. Nós, É, o nossos presidente, últimos, nós tivemos o 5, presidente da Câmara que foi eleito, agora o presidente da Câmara que foi eleito, correndo o já risco de está. ser preso. Alexandre, nós temos 5 ex-governadores que foram presos do Rio de Janeiro, Alexandre. 5 ex-governadores. Todos já foram presos. Eu estou incluindo aí o último lá de trás, que o pessoal não deve lembrar, que é o Moreira Franco. Mas os últimos 5 foram presos. Entendeu? Então, essa desculpa não cola, gente. Não cola. Né? Quantas pessoas que É estão aqui na verdade. live aqui votaram no Cabral? Né? Quantas pessoas estão aqui na live aqui votaram em Garotinho? Não estou dizendo se são santos, se não são, se são certos, se são errados, não. Eu estou dizendo que foram pessoas que foram presas. Né? Sim, Então, eu acho que tem que votar. Preso tem que votar. Preso tem que votar. Para que o é. político possa olhar para eles e faça o que tem que ser feito. Vamos fazer colônia agrícola, vamos fazer colônia industrial, vamos colocar os caras para produzir, vamos fazer trabalhar a ressocialização. Eu percebi uma coisa assim, uma visão muito diferente da Europa para a América, e aí eu falo Estados Unidos e Brasil, a visão
em relação a direitos humanos, em relação ao cidadão, muito Doutora Cláudia diferente. Branco entrou, tua aluna. Doutora Cláudia Branco, minha Aluna, ex-aluna. né? Doutora, um abraço, doutora. É uma visão muito diferente em relação ao respeito, né, ao direito humano. Eu fiz uma busca no Google sobre 2 temas. O primeiro tema foi venda de armas Brasil. Venda de armas Brasil. Me apareceu 18 milhões e 700 mil links no Google. 18 milhões e 700 mil. Vendas de arma Brasil. E aí eu botei reinserção social do detento Brasil. Me apareceu 175 mil só. Ou seja, menos de 1%. Isso aí. Então, assim, uma amostragem assim, bem primária, bem infantil, mas o brasileiro está mais interessado em comprar arma do que fazer uma reinserção social de um semelhante. Então, a gente está olhando mais para coisas do que para pessoas. Sim. A gente chegou num ponto em que a solução da segurança pública, e não é nem o tema aqui da live, mas vamos falar um pouquinho sobre isso, a solução da segurança pública é armar o cidadão, quando na verdade é um dever do Estado a segurança pública. Aí a gente arma o Hoje está cidadão. invertido, né? Está tudo invertido. Exatamente. Né? Hoje em dia, E o assim, cidadão. tudo tá assim, até na área civil tá assim, né? Você paga teus impostos, paga teus tributos, paga teu valor de pedágio, etc. Aí o Estado não cuida de uma rua, você cai num buraco, processo do Estado, você não recebe nada, né? Então hoje está isso. Ou você procura a tua solução para o problema, né? Você não cai no buraco, ou você se arma contra o bandido, porque o Estado está omisso. Infelizmente, o Estado hoje brasileiro, não estou falando federal, estadual, municipal, não, tá? Estou generalizando isso aqui. Sim, sim, É sim. porque você sabe que eu sou contra qualquer tipo de política, né? Claro. Quando a OAB ela se politizou, eu me afastei dela. Até hoje eu tenho problema com a OAB por causa desse problema que ela se politizou. Então a gente realmente está passando esse problema aqui no Brasil, entendeu? Da política estar influenciando demais nas coisas. O cárcere brasileiro, ele era para ser um dos melhores do mundo. A nossa lei de execução penal, ela é excelente. A visão que ela tem de ressocialização é muito grande. O trabalho que o legislador teve para poder produzir ela foi um trabalho magnífico. Só que para que ela tenha eficácia, precisa de recursos que são destinados pelo Estado. E quem determina os recursos, você sabe, né? Eu vou depender do legislativo estadual, liberar verba para o governador solicitar, e isso não acontece, né? Infelizmente isso não acontece. Ouviu? É verdade. Ouvi. É verdade. Infelizmente, eu acho que falta um pouco nesse assunto específico que nós tratamos aqui hoje, eu acho que falta um pouco de humanização no tema, né? A gente não pode ver o crime como uma doença, como os filmes de Hollywood querem passar essa ideia, né? O criminoso é uma doença. E muitas das vezes as pessoas que estão ali são seres humanos que erraram e dentro de uma civilidade eles têm que pagar pelo erro deles, mas não serão descartados por causa disso. São seres humanos que vão voltar para a sociedade e existe também a questão do exemplo, né, que a gente está dando quando uma pessoa é presa e a situação que ela passa dentro do presídio, e a gente vê, infelizmente, no Brasil, se você é adolescente negro, você tem 60% mais chance de ser preso do que um branco criminoso. Né? Mesmo você sendo um negro inocente, tem mais chance de ser preso do que Verdade. Isso é verdade, verdade. um branco criminoso. Então, eu acho que falta um pouco essa questão, essa visão mais humanitária, mais humanizada, né, do sistema. E aí, como a maioria aqui dos nossos ouvintes são operadores do direito, eu queria fazer aqui esse convite para todos que pensassem no direito mais nesse ponto de vista humano, voltassem a ler livros dos antigos juristas nossos, né, como Sobral Pinto, que nós falamos aqui, e trazem essa visão, essa necessidade de você olhar
Miguel Reale, que ajudou na reforma do Código Civil, a valorização do ser e não a valorização do ter, né? Eu Com queria que certeza você absoluta. se despedisse aí do pessoal, também deixando um pensamento bonito igual esse, assim. É, Tá quente aí, meu, Marcelo? Tá quente aí? muito, muito, muito. É, Quase 50 graus. Igual aí em Portugal. que Só que saudade. tem negativo, né? Tem negativo, é É, positivo, tem negativo. é. Alexandre, foi um prazer muito grande estar aqui hoje com você, compartilhando esse momento aí, né? Um momento complicado, né? Complicado, vai ser, né? Já está sendo um momento histórico mundial, né? Isso aí não vai sair da cabeça de ninguém nunca mais. Mas foi muito bom passar esses momentos aqui com você e com esse grupo seleto de pessoas aqui seguindo a gente aqui. Pô, eu via pessoas aqui, alunos meus, alunos atuais. É, muito bacana, muito bacana. Alguns fazendo comentários aqui, participando. Isso é muito, muito legal mesmo. É Uma o, coisa que eu o sempre Carlos Antônio Varejão, todo mundo lembro, aí. lembro. Então, é o que eu falo sempre para os meus alunos, né? Na verdade, ninguém está isento de praticar um ilícito penal. Ninguém, ninguém, né? Ninguém está isento. Os que existem, não é a maioria, que são reincidentes, que vivem por crime, aquelas pessoas que não tiveram outra oportunidade da vida, que conhecem o crime como a única vida deles, né? Que a vida deles é aquilo e acabou. Mas não é a regra. Isso não é a regra. Nós temos pessoas que, por algum motivo, por algum um estresse profissional, por um estresse familiar, estava dirigindo um carro, aí levou uma fechada, brigou, bateu, matou os outros. Nós sabemos que tem pessoas que foram traídas e, no calor da emoção, praticaram um crime. Nós sabemos que agora, durante a pandemia, com tantos e tantas pessoas desempregadas, passando necessidade, passando fome, teve pessoas que fizeram loucuras e estão hoje cumprindo a pena delas. Eu não estou aqui dizendo que nós devemos passar a mão na cabeça nem de A, nem de B, nem de C. Eu acho que todas elas vão receber a sanção devida, a sanção prevista em lei que o Estado vai trazer. Mas dentro do que a cidadania, do que a moral tem que acontecer. Tá? Eu não posso, no Brasil não existe pena de morte, não existe pena de caráter perpétuo. Todas as pessoas que estão indo para lá, a única certeza que eu tenho é que elas estão retornando. Elas vão retornar. Daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, vão retornar. O que eu tenho que pensar é o seguinte: como eu quero elas de volta? Então não adianta pensar, o preso tem que passar fome, o preso tem que passar necessidade, o preso tem que sofrer. Ele vai sair, gente. Ele vai sair. Verdade. Pode ser daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, ele vai sair. Não adianta jogar o lixo debaixo do tapete, porque amanhã ou depois o teu filho levanta o tapete e o lixo vem na cara dele. E se você fizer isso com o preso, vai acontecer a mesma coisa. Você está com raiva do cara porque o cara te assaltou hoje, não quer que ele fique ressocializado, você não quer ressocialização para ele, quer que ele sofra, ele vai sair de lá pior do que ele entrou. E daqui a 10 anos, quem vai sofrer as consequências não é mais você, é seu filho. É Então, verdade. a gente não pode pensar diferente. A gente não tem como pensar diferente. A gente tem que pensar que a ressocialização. Nós temos que pensar em trabalhar ressocialização sempre, sempre. Tentar sempre buscar ressocialização, tentar sempre ajudar as pessoas e buscando isso para elas. Não tem outro caminho, Alexandre. Não existe pena de morte nem de caráter perpétuo no Brasil. Então, nós, operadores de direito, nós, cidadãos de bem, temos que trabalhar a ressocialização. É isso, meu gente. É isso, meus Tá amigos. joia. Marcelo, obrigado. Eu sei que hoje você teve um dia corrido. Eu sei que você aí fez das tripas coração para poder estar junto aqui com a gente. Foi uma Então, alegria. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Um beijão. obrigado, Aproveita Xande. aí. Para todos aí, Aproveita esse tá? Todos calorzinho lembrarem aí. aí. Vou aproveitar Queima uma sim. picanha. Queima uma picanha por mim aí. Um Vou aqui, beijo. ó. Um beijo. Amanhã eu vou fazer Oh, pensando em você. maravilha. Um Bom, beijo a todo mundo aí que participou aí. Vou deixar gravado aí no IGTV. E quem quiser mais informação aqui sobre advogar na Europa, em Portugal, só seguir a gente, que a gente está sempre dando informação aí. Tá aí, bom? gente, quem precisar de cidadania portuguesa, procura esse cara, hein? Ele é homem. Ele resolve tudo. Beijo. Grande abraço, Marcelo. Fica com Deus. Tchau. Abraço.